Você vai lá para o Excel e faz uma formulazinha. Soma o volume atual, seja corte, seja aterro. Então vou fazer o quê? Eu somo o atual no anterior, multiplico por 10. Como é 0, 0, multiplicado por 10, deu 0. Como é 19, é 1,75, somo, multiplico por 10, deu 217. Então, fácil de fazer essas duas. Fazer essa terceira, basta eu colocar mais o coeficiente de redução aqui. Então, no caso, mais 20%. Então, é a parte fácil aí de resolver. Aí eu vou para a próxima coluna. Compensação transversal. O que é isso? É o material que eu compensei na própria seção. Pode ver como tudo é zero. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Por que só aqui teve compensação transversal? Porque tem corte e aterro. Então, essa compensação transversal aqui é somente na estaca onde eu tenha corte e aterro. Onde eu tenha volume de corte e volume de aterro. Volume de corte e volume de aterro. Somente nessas eu vou ter compensação transversal. O que é isso? Isso é assim. Nessa estaca eu tenho um corte de 100 metros cúbicos. E nessa estaca eu tenho um aterro de 60 metros cúbicos. Então, eu cortei 100 e eu aterrei 60. Quanto sobrou? Ou quanto eu vou compensar aqui mesmo? Se eu cortei 100 e preciso de 60, desses 100 eu pego 60 e compenso aqui. E deixo 40 para a minha compensação longitudinal. Então eu faço a compensação, eu cortei 305 e eu preciso 296. Ou seja, o 296 vai ser a minha compensação transversal. Vai ser material daqui que eu vou usar na própria estaca. E vai sobrar 9 para minha compensação longitudinal. É o material que vai sobrar para ser mandado para frente. Beleza? Dá sempre para fazer análise disso financeira. Análise com dinheiro. Eu ganhei R$305 hoje. E hoje eu tenho que pagar uma conta de 296. Ou seja, eu ganhei dinheiro e eu tenho que fazer um pagamento. Eu pego o dinheiro que eu ganhei e já faço o pagamento. Quanto sobrou? Sobrou 9. Ok? Eu ainda fico com 9 reais aí no bolso. Beleza? Porque eu não trabalho assim, olha, eu boto o dinheiro que eu ganho no bolso direito e a conta, né? Porque se eu tenho que pagar não tenho dinheiro, a conta no bolso esquerdo. Como um bolso não conversa com o outro, esse bolso está cheio de dinheiro e esse está cheio de conta. Por que não pagou? Porque um bolso não sabia que o outro tinha dinheiro. Não, o bolso não sabe, quem sabe é você. É você que tem que equilibrar a sua conta e saber, opa, tem uma conta para pagar, tenho dinheiro, vou pagar essa conta. Gente, vale o mesmo princípio. Por que, se eu for pensar em termos aqui contábeis financeiros, por que se eu ganhei 305 e eu devo 296, por que eu faço o pagamento aqui e não deixo para depois? Pensa financeiramente, esquece do solo. Por que se eu ganho R$305 e eu tenho uma conta de 296, por que a hora que entrar o dinheiro eu vou correndo pagar e não, vou deixar o dinheiro aqui e vou pagar amanhã a conta? Porque tem juros. Não tem juros? Então, se eu pagar a conta amanhã, tem multa, juros, e talvez esses 296 amanhã me custem 315. E aí eu tenho 305, eu continuo devendo, porque eu perdi um dia. E aqui no solo, o que isso tem a ver? O solo nunca vai render juros, né? Só que, se eu não compensar na própria estaca, aonde a própria moto scrape, o próprio moto niveladora joga material de um lado para outro, se eu tiver que trazer de algum lugar, eu tenho o custo de transporte, que é o meu juros. Eu tenho que comprar esse material e eu vou ter que vender o outro. Ok? Então, mesmo lá no solo, eu vou ter juros, que é o custo de transporte. É o custo de pegar algo daqui e trazer para cá. Isso custou alguma coisa. Ok?
que é os juros que eu vou estar, que são os juros que eu vou ter que pagar por eu não ter compensado da estaca na própria estaca. Óbvio que isso aqui, gente, só funcionaria, essa não compensação só funcionaria no papel, porque lá na obra, quando estiver escavando, o próprio operador vai retirar daqui e jogar aqui, ok? Porque ele já sabe que, opa, esse material daqui eu já boto aqui do outro lado, beleza? Aí eu tenho essa compensação aqui, 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 somente nas duas que eu tenho, corte aterro, corte aterro, corte aterro, corte aterro, nessas 4 estacas. Depois eu tenho a compensação longitudinal, aquilo que é feito ao longo da via. Por exemplo, aqui no início vai ser 0. Na segunda, eu cortei 217 e não gastei nada. Então eu tenho 217. Acumulei. Isso aqui é mais ou menos assim. No primeiro dia do mês, eu ganhei R$217. Não gastei nada. Quanto eu tenho? 217. No segundo dia do mês, eu ganhei 519. Também não gastei nada. Quanto sobrou nesse dia? 519. No terceiro dia, eu ganhei 961. Também não gastei nada. Quanto sobrou nesse dia? 961. Isso aqui é como se fosse o meu saldo diário lá minha movimentação diária lá no extrato do banco. E a linha de Brickner, ou a linha de compensação, que é quando eu vou somar isso aqui. No primeiro dia me sobrou 217. No segundo, 519. Quando eu somo, dá 736. No terceiro, eu tive mais 961, ou seja, 1697. No quarto, eu tive mais 1549, ou seja, 3246. É o acumulado. Então, essa última coluna é o valor acumulado. Quando começa a entrar o negativo aqui, ó, eu tinha 5.800, só que eu gastei 1.000, então ficou 4.800. Aí eu gastei 2.400, fiquei com 2.400. Aí eu gastei 3.100, entrei no negativo lá no banco. Estou devendo material. Tudo aquilo que eu escavei, eu gastei em 2 estacas. E já começou a faltar. Aí aqui eu fiquei no negativo, está faltando solo, está faltando solo. Chego aqui a 3.000 metros cúbicos de falta de solo. De repente eu começo a escavar de novo. E aí começa a reduzir a minha falta. Gente, porque quando eu tenho uma obra, ela não é linear. Tem isso aqui, ó. Essa obra, tudo aquilo que eu cortei aqui, se possível, eu mando para o aterro aqui. Só que eu aterrei e faltou material. Ficou negativo. Então eu continuo aterrando, só que eu não tenho material para aterrar. Então o que eu estou informando aí na planilha? Olha, precisa arrumar 3.000 metros cúbicos aqui, precisa arrumar 1.700 aqui. E de repente aqui eu começo a cortar de novo. Se eu começo a cortar, esse material que eu cortei eu mando aqui para trás. Então, eu corto e mando para cá. Eu corto e mando para cá. Não é linear, não é sequencial. Daqui eu mando para cá, daqui eu mando para frente. Não. Eu mando daqui aonde for necessário. Eu mando daqui aonde for necessário. Então é sempre para o lado que houver necessidade. E aí aqui no final, sobrou 2.154 metros cúbicos. Ok? Então, tudo que eu cortei aqui, eu utilizei aqui. Tudo que eu cortei aqui, eu utilizei aqui também. E sobrou um pedaço aqui. Um pedacinho de 2.154 metros cúbicos. O que eu faço com esse material aqui? Como o material? Vendo? Se alguém quiser comprar. Ok? Dependendo de onde eu estou fazendo essa rodovia, você vai comprar. Não tem lugar para ninguém quer. Jogo ali do lado. Boa. A boa prática. Óbvio
que eu não vou jogar em qualquer lugar. Por que eu não vou jogar em qualquer lugar? Porque esse material depositado em qualquer lugar pode obstruir o curso d'água. Ah, mas não tem rio. Estou preocupado com o rio, estou preocupado pelo curso d'água de quando chove. E aí interrompe, gera ali uma obstrução e isso pode gerar inundação. Ok? Então, óbvio que se eu pensar há muito tempo atrás, entre aspas, isso era jogado em qualquer lugar. Óbvio que jogado em qualquer lugar não era simplesmente, vai jogando do lado aqui. Não, eu pegava daqui, colocava ali e dava um jeito de resolver. Hoje, com a questão ambiental, não dá para fazer isso. Então, esses 2.000 metros cúbicos, eu tenho que ver que material é e onde eu consigo fazer um bota fora. Então, é onde eu consigo pegar esse material daqui, depositar aqui do lado e fazer alguma coisa para contornar, para integrar isso ao ambiente que eu tinha. Então, normalmente a estrada que é vicinal, você tem lá bairros, vilas, distritos, e aí sempre lá tem um campo de futebol que é assim, e aí você vai lá e nivela, ou seja, você está dando um uso ambiental e social para aquele material que está sobrando. Que ao invés de simplesmente ter joga em qualquer lugar, não. Naquele região, naquela comunidade, naquele distrito, naquela vila, naquele bairro, você faz alguma melhoria. Conta ponto para a sua empresa, obviamente. Ok? Conta um ponto ambiental e social. Esse material não foi jogado em qualquer lugar. Ok? Tem algumas estradas vicinais. Você pode pegar aquele material e dar uma melhorada naquelas estradas vicinais que chegam na sua rodovia principal. Tudo isso está utilizando o seu material. Okay? Aquele material que é um incômodo, você está dando um uso adequado para ele. Beleza? Gente, o aeroporto de Kansai, no Japão, que é aquele que foi construído uma ilha para fazer o aeroporto, que já está na segunda ilha, né? Eles já fizeram uma segunda ilha do lado para a expansão do aeroporto. Aquele aeroporto é um morro. Sabiam disso? Ele é no meio do mar, é uma ilha construída que é um morro. Como assim é um morro se é uma ilha construída? Era um morrinho. Do lado tinha um morro, eles cortaram o morro para usar o material para aterrar no mar. O que aconteceu com aquele morro que estava lá? Foi cortado, virou aeroporto e no lugar daquele morro construíram uma cidade. No Japão não tem espaço e é bastante montanhoso. Então, se eu conseguir planar, terraplenar, deixar plano um lugar, por que não construir uma cidade lá? Então, eles construíram uma cidade pequena naquele local onde o material foi extraído para fazer o aeroporto. Ou seja, você dá uso a tudo. Eu tinha um morro, eu vou ter um impacto por tirar esse morro. É um impacto que não tem compensação, porque eu tirei o morro. Já que não tem, então, ao invés de eu usar outras áreas quaisquer para fazer uma cidade, eu faço naquele lugar lá, minimizo o meu impacto. Ok? Porque já que eu matei o morro e toda a vegetação que tinha, agora eu construo uma cidadezinha, aí vai ter árvore, vai ter tudo aquilo que precisa para dar uma compensada no impacto que foi de remover aquele morro dali. Não foi bem uma cidade, um bairro, um vilarejo, sei lá o que eles fizeram naquele local. Ok? Então, tentei compensar aí 6 com meia dúzia. Beleza? A gente deve conversar sobre esse semestre que vem. O aeroporto de Kansai, a ilha 1, que teve problema de execução. Então, a gente sempre, semestre que vem, ou eu, o Diego, aí, ou eu, o Marcos, na verdade, vamos falar aí em sistemas de transporte. A gente fala bastante mal do Brasil. Por que a gente fala mal do Brasil? Porque a gente mora aqui. Okay? Eu não acompanho mal do Brasil em termos de obra, de sistema de transporte. Por que eu não vou falar da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos? Porque eu não moro lá, não sei o que está acontecendo lá. Okay? Então, dá erro lá também? Dá problema lá também? Dá. A gente tem aí o exemplo do aeroporto do Japão. Gente, a Alemanha está com meia dúzia de obras que não conseguem encerrar. Tem o aeroporto de Berlim, que não consegue ficar pronto.
já está uns 15 anos em obra, não fica pronto nunca. Aí a gente pensa, mas é só aqui em Guarulhos, é só aqui. Não, isso acontece em tudo que é lugar. Aquela coisa linda. Em 98 para Bahia, a gente estava em construção. O aeroporto de Natal, que está em obras há uns 800 anos mais ou menos. Desde que Cabral chegou aqui, o aeroporto de Natal está em obras e não fica pronto. Já comentou, vamos começar que aqui vai ser alguma coisa. A gente fala mais dos nossos problemas porque a gente vive eles. Não vou falar do problema, mas lá também tem. Estados Unidos tem problema em obra, a Europa tem problema em obra, Japão tem problema em obra. Então não é uma exclusividade nossa, Brasil. Aqui às vezes os problemas são demais, às vezes os problemas são crônicos demais, é outra história. Mas lá fora também acontece. Beleza? Bom, depois que eu fiz tudo isso,